O caminho, heresia ou cumprimento? Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Desde o início, confessar Cristo nunca foi um ato neutro. Dizer sou de Jesus implicava risco, oposição e rótulos. Assim também aconteceu com aqueles que receberam seu nome não apenas como doutrina, mas como caminho. Vejamos como esse caminho foi marcado pela perseguição e espanto. O termo "o caminho" é uma das primeiras definições do cristianismo. No livro de Atos, capítulo 9, verso 2, nós encontramos Paulo recebendo cartas para perseguir justamente alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, e os levasse preso. No capítulo 19, o verso 9, nós encontramos os judeus falando mal do caminho diante da multidão. E no verso 23, diz que houve um grande alvoroço acerca do caminho. O crescimento da fé, meus irmãos, naquele início, produzia tanto salvação quanto alvoroço. A verdade, quando se torna viva e visível, desperta honras e resistência. Vejamos agora o caminho diante do tribunal dos homens. Em Atos 24, verso 5, nos diz: este homem, se referindo a Paulo, é uma peste, principal agitador da seita dos nazarenos. Existia uma seita dos fariseus, dos saduceus e outras. Estaria também agora nascendo a seita dos nazarenos? Essa tradução de seita vem da palavra grega aireses, que é uma raiz da palavra heresia. No início, a herese significava simplesmente escolha ou opção, mas ao longo do tempo ganhou a conotação de seita ou uma doutrina distinta. No português, heresia é um termo que foi adquirido com sentido religioso negativo, a ideia de uma escolha ou doutrina contrária ao dogma oficial da igreja. Paulo disse que o povo chamava esse novo movimento de seita ou heresia. Em Atos 24, 14, ele diz: mas confesso-te que, segundo o caminho, que eles chamam heresia ou seita em algumas versões, assim eu adoro ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Paulo, ele não tenta suavizar o discurso, ele não negocia sua identidade. Ele não responde: olha, cristianismo é apenas mais uma variação do judaísmo, ou eu não sou uma pessoa má, eu não fiz mal a ninguém, mas ele declarou com convicção: adoro ao Deus dos meus pais, segundo o caminho. A acusação de heresia torna-se para ele um selo de autenticidade. O caminho não é rebeldia religiosa, mas uma continuidade profética. Veja a ênfase que ele dá quando ele diz: adoro ao Deus dos meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Então percebemos que não houve uma ruptura, mas um cumprimento. Isso nos diz que não há dois deuses, duas alianças, duas histórias, apenas um fio único conduzido pelo Espírito, culminando no Cristo prometido, no Verbo que se fez carne. Em Romanos 10, verso 4, Paulo diz que o fim, ou seja, o alvo, a plenitude da lei é Cristo. E assim nós vemos que a lei encontrou seu ápice no Messias. Os profetas encontraram o Messias. Israel encontrou o seu Cristo. O cristianismo não é novidade, mas plenitude. Não é uma revolta contra Moisés, mas a revelação do que Moisés apontou. João 1,45 nos diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Assim nós podemos ver o caminho verdadeiro e o falso religioso. Quando a luz amadurece, os rótulos aparecem e os que estavam firmes em suas estruturas e tradições acusam o caminho de heresia, de uma inovação perigosa, ameaça aos costumes e um risco institucional, muito comum nos dias de hoje. Paulo sabia perfeitamente que o Messias não contradiz os profetas, ele os cumpre. A resistência não nasce da Escritura, mas de um coração endurecido. Assim, nós podemos ter uma voz que permanece. Ainda hoje, o caminho continua sendo chamado de exagero, fanatismo e radicalismo, mas a voz de Cristo permanece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não um caminho entre vários, mas o caminho, origem, meio e fim. Confessá-lo diante dos homens ainda custa rejeição, mas também dá testemunho diante do Pai. Pense um pouco. Ser acusado não é sinal de erro. Cristo foi rejeitado. A verdade incomoda quem deseja um templo sem Deus, uma fé sem cruz, uma religião sem Messias. O caminho sempre será estreito demais para os que buscam uma estrada larga e confortável. O que os homens dizem da minha fé? Na verdade, deveria ser a quem eu estou adorando e o que a Escritura declara. Se, como Paulo, adoramos ao Deus dos nossos pais no Filho que ele enviou, então não estamos numa heresia, mas no cumprimento da profecia. O verdadeiro caminho não é invenção humana, mas uma revelação divina. E toda revelação, quando se cumpre, perturba os que preferem a tradição ao Messias. Afinal de contas, o caminho não nasceu dos homens. Veio do céu, passou pelos profetas, revelou-se no Filho e continua vivo naqueles que testemunham o seu nome. Pense nisso e que o Eterno nos abençoe grandemente. Amém.